Olá pessoal, sejam bem-vindos ao último Espaço Heráclito feito aqui no Brasil esse ano. Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler e hoje, aqui no nosso Espaço Heráclito, nós vamos fazer um programa efetivamente literário no sentido do debate da contemporaneidade brasileira da literatura. Eu tenho um convidado especial aqui para apresentar a vocês logo na sequência, mas antes eu quero lembrar vocês, nesse último programa do Espaço Heráclito feito no Brasil, porque os telespectadores do Espaço Heráclito já sabem que na segunda-feira que vem, dia 1º de setembro, este apresentador e escritor parte para os Estados Unidos para passar um ano ali, ao longo do qual eu vou terminar minha tese de doutorado sobre o bom e velho Dostoiévski, e o Espaço Heráclito vai continuar lá nos Estados Unidos, só que não vai manter a periodicidade semanal que o programa vem tendo. Nesse primeiro ano, desde 9 de setembro do ano passado, o Espaço Heráclito vem mantendo uma periodicidade semanal. Para o próximo ano, nós faremos agora, próximo ano que eu digo, a partir de setembro, nós faremos programas quinzenais. O primeiro programa do Espaço Heráclito, nesse ano segundo, nesse ano 2 do nosso programa, será transmitido no dia 8 de setembro. E vale frisar também que o Espaço Heráclito deixará de ir ao ar às 7 horas da noite da segunda-feira, para ir ao ar às 10 horas da noite da segunda-feira. Quem me acompanha no portal Heráclito, no Facebook e nas demais redes sociais, vai ver essas postagens. O Espaço Heráclito, então, volta depois desse último programa, só no dia 8 de setembro, e aí ele deixa de ser transmitido às 7 horas da noite e vai ser transmitido às 10 horas da noite. E o programa do dia 8 de setembro já será feito em Chicago, a cidade para onde eu vou. Tá bom, pessoal? E antes do dia 1º de setembro, os telespectadores já sabem que aqui, ó, eu mostro para vocês, o meu segundo filho literário nascerá agora no sábado. Eu vou pedir para nossa querida Roberta colocar os caracteres. O lançamento desse livro aqui, O Tiro de Misericórdia, vai acontecer este sábado, dia 30 de agosto, na livraria Martins Fontes, que fica na Avenida Paulista, número 509, em frente ao metrô Brigadeiro. Ah, que horário vai ser, Flavião? O lançamento vai acontecer das 3h30 da tarde às 6h30 da tarde. Todo o lançamento vai se dar, pessoal, no auditório da livraria Martins Fontes, para comemorar aqui o lançamento do Tiro de Misericórdia. Comprei hoje uma vodka russa, a Ruski Standard, o estandarte russo, e uma marula para receber os convidados. E a partir das 5 horas, no sábado, dia 30, vai haver um debate entre mim e o professor Daniel Puglia, que é do Departamento de Letras Modernas ali da FEFELESH USP, da Faculdade de Letras da USP, escreveu o prefácio do livro e vai debater a obra comigo. E, pessoal, eu gostaria de animar, estimulá-los a aparecer no lançamento deste sábado com um vídeo de uma belíssima interpretação do prefácio do Tiro de Misericórdia, o prefácio literário, não um prefácio escrito pelo professor Daniel, de uma interpretação artística da minha amiga Thalita Lila, da atriz Thalita Lila, que eu mando um grande beijo, que leu o prefácio literário da obra que se chama Para Oferecer a Outra Face, o carrasco preciso disparar o tiro de misericórdia. Roberta, coloca para nós, por favor, esse prefácio interpretado pela Thalita Lila. Para oferecer a outra face, o carrasco preciso disparar o tiro de misericórdia. Ruínas. Imagine o cerco nazista a Leningrado e a Stalingrado. Escombros. Os caças, os tanques e a infantaria asfixiam as cidades. A mão garrote enforca o pescoço das estradas. O coturno enlameado pisa sobre o graveto frágil da sobrevivência. Escombros. Escombros grandes e pequenos. Escombros sobretudo irregulares. Escombros reiterados. A monotonia dos estilhaços. Memórias soterradas, edifícios sem rosto e sem fachada, pianos sem cauda, sobreviventes centrífugas. Estátuas outrora altivas, agora endossam os novos colossos da dominação, os entulhos. Escombros e corpos cubistas,
Desespero futurista e despido de futuro. Requiem, fogo. O fogo que acalenta e destrói. O fogo que alimenta e nos consome. Você já caminhou entre os escombros de um incêndio? Apenas a memória, o toque que deve calçar luvas para afagar, pode lhe dizer que aquele foi seu quarto. Que ali, precisamente ali, você velou sua mãe. Memórias cremadas. Mas a cavalaria do fogo, insuflada pelo vento, também abre caminho para novas plantações. O fogo magnetiza. Você já assistiu ao devir contraditório das labaredas e já auscultou o crepitar das chamas que extinguem o que já não pode ser? Ao se alimentar de si mesmo, o fogo se exaure e também prenuncia a paz. Que são as tênues espirais de fumaça e a paisagem enegrecida pelo incêndio, senão uma exortação a que recomecemos? A paz entre os escombros. A promessa. Mas a esperança, contraditória como o acalento do incêndio, o afago incendiário, a esperança nos faz ver que a promessa, se é o que poderá vir, também desponta como o que ainda não veio. Caminho a esmo, me escoro na solidez dúbia dos vestígios, e ali junto ao chafariz que resiste, junto às semi-estátuas das criancinhas petrificadas que dão as mãos em ciranda ao redor de um crocodilo que antes cuspia a água da vida, a água lúdica, ali eu consigo identificar uma mão em súplica, um sobrevivente entre os escombros. Ele não pode gritar por socorro, a legítima defesa de sua vida redundaria em execução sumária. Rastejo até o logo túmulo. Sepultura a céu aberto para sempre sem epitáfio. Rastejo entre cacos de vidro e dedos sem mãos. Rastejo porque a guerra nos quer répteis, até que alcanço o braço que quase já não acena. Sobrevivente. Ela. Olhos fundos e redondos como poços. Maçãs levemente salientes como planaltos. Rosto como que talhado a culminar no queixo pontiagudo como um dedo em riste. Sua mão direita agarra minha nuca. Pelo amor de Deus. Com a mão esquerda sobre a barriga, ela tenta estancar a hemorragia. Pelo amor de Deus. Que fazemos quando só nos resta velar? As lágrimas se esgueiram para se esconder de si mesmas. Pelo amor de Deus. Ela suspira a voz já trôpega. Vejo que ela tenta se voltar para a esquerda. Já não lhe restam forças sequer para usar o pescoço como eixo. E ali, à distância de um abraço, ali eu descubro a última esperança da sobrevivente que agoniza. Um revólver. Pelo amor de Deus! A voz começa a engasgar, ela já cospe sangue, até que sua mão direita exige que eu me incline para ouvir o testamento de seu último desejo. Ali, pegue a arma. Ali, pelo amor de Deus, dói. Me mata. A dor em sangue e o olhar vidrado exigem que eu não me exima. A bondade revoga o decálogo de Moisés. Matará o próximo como a ti mesmo. O sermão da montanha agora precisa descer a estepe de nossa condição. Faço menção de apontar a arma para sua têmpora direita, mas ela abre a boca para me mostrar sua via crucis. Ela quer ser implodida, quer morrer desde dentro. A alma não deve sobreviver a seu naufrágio. Ela não quer mais voltar. Pelo amor de Deus, dói muito, tenha piedade e me mata logo. Fecho os olhos, faço menção de lhe pedir perdão, mas seus dedos ensanguentados me calam. Apenas faça. Para oferecer a outra face, o carrasco preciso disparar o tiro de misericórdia. Então, pessoal, nós voltamos aqui. Dia 30 de agosto, a Roberta coloca os caracteres. Dia 30 de agosto, sábado, das 3h30 às 6h30, lançamento deste meu segundo filho literário, Tiro de Misericórdia,
na Livraria Martins Fontes, Avenida Paulista 509, em frente ao metrô Brigadeiro. Tá bom, gente? Espero todos vocês por lá. E agora, eu quero apresentar a vocês ele, que é poeta e editor da Patuá, a editora que vem publicando uma série de autores novos da contemporaneidade brasileira, o Eduardo Lacerda. Tudo bom, Eduardo? Tudo bem, Flávio. Obrigado pelo convite. Parabéns no lançamento. Aí muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui. Acho que o bate-papo pode ser bem legal. Olha, pessoal, o Eduardo falou que o bate-papo pode vir a ser legal, mas na verdade já começou faz tempo, não é, Edu? Começou. A gente já estava debatendo aqui antes do programa. Um pouco mais de uma hora já. Pois é, exatamente. Tudo que a gente debateu antes do programa virá à tona agora numa síntese. E aí eu já começo a te perguntar, Edu, a Patuá, qual o papel dela? Conta os primórdios dessa história que a Patuá tem para trazer à tona os novos autores da literatura brasileira. Olha, Flávio, a Patuá começou em 2010. O primeiro livro foi publicado em fevereiro de 2011 e até o fim desse ano eu vou estar com quase 240 autores publicados. Eu quero chegar a 250, 260 autores publicados até fevereiro de 2015, que eu vou completar 4 anos com a editora. Né? É uma editora que tem uma aposta ambiciosa de publicar jovens autores, embora tenha também autores mais velhos e experientes, de forma gratuita. Então é uma das poucas editoras no país que está apostando em autores estreantes sem cobrar por isso. A gente aposta muito na qualidade literária desses autores e também na qualidade material do livro. Projetos gráficos ousados, fazer livros com acabamento em capa dura. E isso trouxe algum retorno para a editora e para os autores publicados. O ano passado nós tivemos uma autora finalista do Prêmio Jabuti. Eu vou mostrar aqui para vocês, essa pessoal. Autora, a Paula Fábrio, venceu... Da Paula Fábrio aqui, o Desnorteio, né? Isso, esse venceu o Prêmio São Paulo de Literatura como o melhor romance de 2014. A Elisa Buzo ficou finalista do Jabuti com poesia, com o livro Vários Som. Nós, esse ano, temos 5 finalistas do Prêmio Portugal Telecom. E estamos concorrendo a alguns outros prêmios. Mas... além de prêmios, que tudo isso eu acho que é até um pouco irrelevante mesmo, a gente conseguiu criar um ambiente literário de uma editora que tem incentivado até outras editoras e muitos autores a acreditar que é possível fazer um trabalho com autores estreantes, um trabalho sério e algo que dá algum retorno, né, para esses autores. Como é que conta para nós, a gente sabe, eu estava conversando muito com o Edu aqui, pessoal. Edu, a gente sabe que o cenário literário brasileiro é bastante desfavorável, dada a nossa lacuna de educação pública historicamente reproduzida, dada a falta de leitores, reproduzida também pelo cenário sobre o qual a gente vai discorrer aqui. Claro. Como é que a Patuá se mantém? Como é que começou a editora Patuá no sentido do empreendedorismo que ela se propõe? Bom, nós tínhamos uma proposta de fazer a publicação desses autores que foram aparecendo de forma gratuita, mas ter algum tipo de retorno financeiro é sempre muito difícil. Então a Patuá tem uma proposta muito enxuta, começou com um capital muito baixo, nós fazemos tiragens pequenas de 100 exemplares, os autores, não vou falar que eles precisam vender, porque eles não precisam necessariamente, mas a editora precisa conseguir vender em torno de 60, 70 exemplares para pagar esse custo inicial. Geralmente os autores conseguem isso no lançamento, na festa de lançamento. Como eu tenho custos muito baixos para manter a editora, então pago esse custo no lançamento, eu tenho recursos para fazer o próximo, né? Mas é claro, alguns lançamentos a gente consegue vender 3, 4 vezes mais do que isso. Então hoje eu estou com um catálogo de 220 autores e com uma saúde até financeira muito boa como empresa. Interessante. Você está fazendo essa iniciativa muito importante de trazer à tona os novos autores da literatura brasileira. As livrarias têm aceitação para esses novos autores da literatura brasileira, não? A Patuá não tem aceitação para as livrarias. Quer dizer, eu é que não aceito as livrarias, não são elas. Qual é a sua relação nesse sentido? Flávio, primeiro eu quero dizer o seguinte, eu sou totalmente a favor que existam cada vez mais livrarias no Brasil. Né? A gente sabe que em São Paulo, como eu te disse anteriormente, não existem livrarias. O que a gente tem são algumas mega stores nas regiões centrais da cidade, que vendem também CD, urso de pelúcia, brinquedo e
livro. Eles casam a venda para tentar girar o produto Mas, por exemplo, onde eu moro, em Sapopemba, que não é uma região tão periférica, você não tem uma livraria. Você não tem livrarias nas periferias, ou mesmo nos bairros de classe média baixa de São Paulo. Se você for pesquisar assim, quantas cidades, nós temos 645 municípios no estado de São Paulo, quantas cidades têm livraria? É um número baixíssimo, né? A maior parte delas também não tem, ou deve ter uma ou duas num shopping, que não tem aceitação de poesia, não tem aceitação de autores novos, né? E além de tudo isso, existe um esquema que é para manter o negócio deles, que é injusto, que eu considero injusto, que é a cobrança de 50% do preço de capa. Eu tenho que pagar o frete, eles me pedem 60 dias para pagar um produto que às vezes eles venderam à vista. Então, não existe motivos para Patois vender um livro numa livraria, sendo que eu tenho o meu site e as pessoas conseguem comprar direto no meu site. E é até estranho, porque durante esses 3 anos e meio trabalhando com a editora e vendendo exclusivamente no site, muitas pessoas reclamaram. Nesse momento que a Amazon anuncia que vai vender livro físico, mas é uma livraria virtual que vai vender livro impresso, claro. As pessoas estão comemorando. Eu já fazia esse trabalho 4 anos atrás. É uma marca já chancelada ao passo que você está chegando, né? Agora, Edu, a gente vai chegando ao fim do primeiro bloco, mas eu quero começar um assunto. Claro. Você está trazendo a noção de que a livraria ainda continua a ser um marco do tipo de chegada do leitor até o livro. Claro. E a gente falava aqui, antes do nosso Espaço Heráclito, pessoal, a gente falava que o problema justamente é que os escritores são desunidos no sentido de não se lerem e não estabelecerem debates, e que também não há uma pulverização de discussões que faça com que os leitores cheguem à literatura contemporânea efetivamente. A que você atribuiria, além da nossa lacuna histórica reproduzida ad nauseam, até a náusea, da falta de educação pública decente, a que você atribuiria esse tipo de lacuna da chegada, da ponte entre escritores e leitores? Olha, Flávio, a literatura é um problema também de educação, mas não só, é um problema cultural. Cultura e educação, elas se complementam, mas não são a mesma coisa. Culturalmente, a gente não tem, também assim como a educação, investimento em bibliotecas, o investimento em redução de impostos. O livro é algo muito recente. Então eu não vou dizer assim, o livro é caro, mas o livro é inacessível para as pessoas. Como eu disse, você tem livrarias que são mega stores, mas não tem livrarias perto da casa das pessoas. Então hoje, se um garoto ou garota quiser sair de Campo Limpo, Parelheiros, ou do Grajaú, ou de Sapopemba, vai gastar 1 hora, 1h30 para chegar na Paulista para ir na Livraria Cultura. Quer dizer, não é só o preço do livro, é tomar ônibus, o metrô, ir até a livraria, não ter o acesso ao livro na biblioteca, porque existem pouquíssimas bibliotecas. São Paulo hoje deve ter o quê? 60, 70 bibliotecas públicas para 20 milhões de pessoas. É muito abaixo do que deveria ter, né? Então o leitor não fica sabendo dos lançamentos. Você tem hoje menos jornais e revistas do que há 50 anos atrás. Esses jornais são acessíveis para a literatura contemporânea ou não? Como é que se dá a chegada, a tentativa de chegada? Eu levanto essa questão, a gente conversou bastante, pessoal, e existem vários temas polêmicos sobre o que a gente vai desenvolver, mas numa sentença para a gente desenvolver isso no segundo bloco. Os meios institucionais da literatura, que são escassos, estão abertos para a sua proposta de, não só a sua, mas entre os quais um ator como você, para a proposta de alçar a literatura contemporânea, os novos autores, não aqueles que já estão chancelados? Então, primeiro, como eu disse, os espaços são cada vez menores. E são espaços que não repercutem essa literatura. Então acaba não existindo interesse da grande mídia em publicar isso, porque também não vai ter um retorno dos seus leitores em relação a esses novos escritores. Por isso que eu digo, eu acho que tem que começar de baixo. Eu tive, por felicidade, por sorte, eu tenho alguma repercussão em mídia impressa,
mas isso não traz exatamente um retorno de leitores. Tá. Eu acho isso estranho. Às vezes sai uma matéria muito grande, num jornal grande, falando sobre um livro, por exemplo, da Paula Fábio, que foi premiado, mas isso não reverte em leitores. E se não reverte em leitores para mim, eu fico imaginando que para esse jornal talvez não reverte em interesse dos leitores deles, que não são só leitores de literatura contemporânea, e por isso eles talvez acabem cortando esses espaços cada vez mais. Olha, pessoal, eu pedi aqui a palavra ao Edu, obviamente que nós continuaremos a falar sobre isso, mas agora a gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco para debater, na verdade para escavar ainda mais essa situação dificílima da literatura brasileira contemporânea. A gente volta já já com Eduardo Lacerda. Até já!